Ótimo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada por você ter aceito nosso convite para nos ajudar sobre mapas conceituais, como um instrumento validado pela medicina, pelas novas metodologias de ensino. Muito obrigada. Obrigada, Maraia. Obrigada, Maraia. Estou ajustando aqui meu áudio só. Obrigada, Maraíra. Obrigada, George, equipe do NDD. Obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade da gente poder trocar experiência. Eu também sou aprendiz em mapas conceituais e quero compartilhar com vocês a minha experiência para a gente otimizá-la, né? O trabalho em equipe é assim. Isso aí, muito obrigada. Gente, vamos começar. Fernanda, que é fisioterapeuta, doutora em ciências de reabilitação, mestre em ciências da saúde, especialista na saúde do trabalhador, é titulada como especialista em fisioterapeuta de saúde da mulher, e ela faz um curso online, ela tem sua expert online em mapas conceituais, consolidado pela USP em 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou disponibilizar aqui no chat a lista de presença. Em nome do George, do NDD, eu agradeço a presença de todos nesta manhã. Esperamos que esses instrumentos nos deixem mais aptos, mais modernos e mais ativos na educação contemporânea. E a palavra agora é com você, Fernanda. Fica à vontade, estamos às ordens. E se forem surgindo perguntas, a gente deixa para o final, Fernanda, como você prefere. Tanto faz, você pode ir compartilhando, porque às vezes tem algumas perguntas que precisam ser respondidas na hora, né? Aí você vai vendo aí como é que vai evoluindo. Eu fechei o meu pop-up aqui, então não vou ver as mensagens, e eu estou com uma tela só, então vou compartilhar aqui e vou perder vocês. Aí você vai me dando notícia aí, tá? Claro. Se estão ouvindo ou não. Claro, então, eu vou me apresentar. Eu sou Maraíra, eu sou professora da medicina, tem alguns novos professores que chegaram agora. Eu coordeno o Departamento de Integração de Conteúdos, faço parte do NDD com o nosso professor George, e é um prazer encontrarmos todos os sábados, mensal, normalmente, né? Nossos encontros são uma vez ao mês, para podermos alinharmos os conhecimentos e dividirmos, compartilharmos melhores formas de ensinar, que esse é o nosso maior objetivo, ser bons professores, com bons alunos e oferecer para a sociedade uma saúde, um profissional de saúde de competência. Fernanda, é com você, fique à vontade e boa sorte. Seu som está desligado, Fernanda. Continua desligado. Ótimo. Deu aí? Deu. Estão me ouvindo? Estamos. Então, bom. Ok, então vamos começar, certo? Bom, a Maraíra me convidou para falar um pouco sobre mapas conceituais. Eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência e como que eles podem contribuir para a aprendizagem. Mas antes que a gente comece no tema específico de mapas conceituais, é importante nós lembrarmos de qual é o perfil do profissional que o mercado de trabalho demanda. Então, pensem que ele precisa estar preparado para lidar com as mudanças permanentes que cada dia, né, mais são reais no nosso mundo. Para isso, ele precisa ser crítico e reflexivo, ter o perfil de ser capaz de solucionar problemas e ser capaz de trabalhar em equipe. Então, para que a gente forme esse profissional, é importante que ele participe ativamente na construção do próprio conhecimento. Nesse sentido, as metodologias ativas são uma estratégia de ensino que favorece essa participação ativa, porque foca na autonomia
do discente e favorece a sua participação integral na formação própria. Pessoal, eu só estou escutando barulhinho aqui. Vocês me digam se, né, alguma coisa está acontecendo. Tá, tranquilo, então. Então, nesse sentido, as metodologias ativas, elas são focadas na aprendizagem significativa, é a base das metodologias ativas. E ela ocorre quando o indivíduo ancora os novos conhecimentos aos conhecimentos relevantes que ele já conhece e também às suas particularidades e à sua estrutura cognitiva. Eu diria que está relacionado às suas idiosincrasias. Porque sem essa integração, tem-se aprendizagem mecânica. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você seja um professor de anatomia e esteja apresentando para os alunos esse corte sagital das estruturas da cabeça e do pescoço. Especificamente, você aponta a região da base da língua, né, da raiz da língua, dois pontos aqui, as valéculas epiglóticas e a epiglote. A anatomia é uma disciplina que requer, sim, memorização. Mas se a gente coloca significado nessa memorização, a retenção do conhecimento acontece. Então, né, durante a exposição, ou para poder favorecer que o aluno, né, participe e compreenda melhor essas informações, você, por exemplo, pode trazer uma questão de dizer que, às vezes, a gente ingere algum medicamento e esse medicamento fica agarrado na garganta. Onde é que eles ficam localizados? Né? Exatamente nas valéculas epiglóticas. E aí isso pode despertar no aluno ou algum conceito relevante que ele já conhece, ou algumas particularidades da vida, que pode ser até uma experiência com esse fato. E aí ele retém melhor o conhecimento. Não é um exemplo simples, mas para vocês compreenderem a diferença entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa é o conceito principal da teoria da aprendizagem, desenvolvida pelo psicólogo David Alzubel em 1963. E aí, a teoria da aprendizagem, ela foi a base para esses autores Novak e Gowen, em 1984, desenvolverem uma metodologia, né, ativa baseada no mapa conceitual. Então, o mapa conceitual é uma ferramenta utilizada como metodologia ativa. E aí, o mapa conceitual é um tipo de organizador gráfico. E o que são organizadores gráficos? São diagramas que combinam o conteúdo na forma de texto e imagem. Né? Alguns exemplos aqui, além dos mapas conceituais, mapas mentais. Né? O que são mapas mentais? São organizadores gráficos que organizam, a partir de um conceito central, conceitos periféricos, interligados por imagens e setas, mas ele representa a relação entre esses conceitos, ela está implícita na cabeça ou na mente de quem desenvolveu aquele mapa. Essas relações não estão claras para as pessoas que leem o mapa. Os fluxogramas são outro exemplo de organizador gráfico. Os fluxogramas indicam, por meio de setas e imagens, um processo, né? A sequência de um processo. Outro exemplo seriam esquemas, né? Esquemas também apresentam informações cuja interligação não está tão evidente. Então, apresentando aqui para vocês, eu fiz um esquema desse artigo sobre o cérebro urbano. Eu, né, pus em caixas. Cada uma caixa representa uma parte do artigo, né? Então, um exemplo aqui, perguntas, participantes, desfechos, mas para mim a organização está clara. Para o leitor, talvez não esteja tão claro assim. E aí a gente vai para os mapas conceituais, né? Qual é a estrutura dos mapas conceituais?
Notem que essa apresentação aqui, ela está um pouco na forma de mapas conceituais. Então, o mapa conceitual, ele começa de uma pergunta focal. E o que tem dentro do mapa precisa responder especificamente essa pergunta. Então, a estrutura dele é que os mapas conceituais são formados de proposições, que são afirmações que contêm dois conceitos, né? O conceito 1 e o conceito 2, interligados por uma frase de ligação que contém necessariamente um verbo. Então, se vocês observarem essa estrutura aqui, as caixinhas representam conceitos e as frases ou palavras de ligação estão unindo esses conceitos e elas necessariamente contêm um verbo. As proposições, então, são as unidades fundamentais que representam a essência do mapa conceitual. E qual é a essência do mapa conceitual? É tornar claras e precisas as relações entre os conceitos. Esse artigo aqui, que eu disponibilizo para vocês no QR Code, é intitulado Por que vale a pena usar mapas conceituais no ensino superior? É de um autor e coautores, o Paulo Correia. Ele é professor da USP e é uma das referências no Brasil em mapeamento conceitual. Ele escreveu esse artigo e listou quais são os usos de mapas conceituais na docência. Então, vou trazer aqui para vocês. Ele traz os objetivos educacionais de se mapear, tanto tendo o professor como mapeador, quanto os discentes como mapeador. Resumidamente, ele fala que são basicamente 4 objetivos: a organização do conteúdo, a colaboração, a avaliação e a revisão. Eu represento para vocês sobre esses objetivos sob a forma de uma questão que eu fiz, de um mapa conceitual que eu fiz e vivenciei ao compartilhamento dele com colegas, desse artigo de revisão, Impacto do Programa de Reanimação Neonatal, em uma disciplina isolada que eu fiz 2 anos atrás lá na UFMT. Não se assustem com o tamanho do mapa, na verdade, o título dele que entrou com a minha pergunta focal, então a estruturação do programa de reanimação neonatal, e eu fiz um resumo do que está contido nesse artigo. Vocês estão vendo adiante aqui uma ode aos animais, tudo que tiver em verde tem a ver com essa ode aos animais. Foi a forma que eu utilizei para poder compreender melhor as informações que estavam sendo trazidas naquele artigo. Então, essas são as minhas idiosincrasias presentes nesse mapa. Então, como eu fiz para organizar o conteúdo, está aí a primeira forma de utilizá-lo. Então, vocês vão observar que cada cor que eu coloquei no mapa é uma parte do assunto. Então, vamos dizer que em cinza seria a introdução, em verde, os pontos principais do programa de reanimação neonatal, em amarelo e rosa, as habilidades técnicas e comportamentais, e a conclusão do artigo aqui. E aí, como eu disse para vocês, eu compartilhei esse material com os meus colegas e os meus professores da disciplina. Quando um colega meu fez uma leitura e ele me deu um retorno e falou o seguinte: engraçado, muito interessante seu mapa, mas eu me perdi na segunda linha. A segunda linha é essa daqui, tá? Aí eu perguntei para ele por quê. Ele falou assim: bom, porque eu achei que o mapa ia descer pela esquerda. Vocês estão vendo que as setas direcionam a ordem da leitura, quando ele desceu pela direita. E aí foi, então essa foi a minha característica de compreensão do mapa, o que significa que se o meu colega tivesse feito o mapa dele, seria um mapa diferente. Então não existe mapa certo e mapa errado. O que existe de certo e errado são as proposições. E se nós dois tivéssemos discutido o artigo mais, compartilhado os conteúdos, os conhecimentos, treinado a argumentação, a gente estaria fazendo e construíssemos um terceiro mapa, a gente estaria fazendo um trabalho colaborativo. Então, esse é o segundo objetivo educacional do mapa conceitual.
E se nós entregássemos esse mapa para o professor e ele com o objetivo de identificar aí as nossas proposições, as analisado, né, se estão corretas ou não, então imagina aqui 4 conceitos com uma frase de ligação. Então, por exemplo, a reanimação do recém-nascido, o objetivo é promover 3 aspectos: via aérea permeável, respiração efetiva e circulação adequada. E visto se elas estão corretas ou não, ele estaria fazendo uma avaliação. E se ainda ele desse um feedback para nós e nos informássemos que elas precisam ser revisadas, nós voltaríamos no material, estudaríamos mais, e aí a gente estaria fazendo o 4º objetivo, que seria a revisão do conteúdo, e nós aprenderíamos mais com esse 2º momento, porque a gente identificaria as lacunas do nosso conhecimento. Fernanda, licença. Pois não. O professor Leonardo pergunta se auxiliaria nesse mapa alguma legenda para facilitar a interpretação. Na verdade, eu vou voltar aqui na imagem anterior. Eu botei como legenda a pergunta focal, que foi a estruturação do programa de reanimação neonatal. Então, você pode acrescentar uma caixa, porque se você quiser transformar aquilo numa imagem para poder facilitar a compreensão de quem vai ler, talvez você faça como se fosse uma introdução. A legenda pode facilitar, tá? Mas o mapa conceitual, ele talvez precisasse de ser menor para você focar ou só na introdução, ou só na metodologia, ou só nos resultados, né? E você pode desmembrar em vários mapas, porque realmente, se você olhar aqui, é um mapa grande e às vezes fica difícil a compreensão. É uma forma de organizar as informações, tá? Ele, inclusive, sugeriu, pensei em legenda em cores. Uhum. Sim. Como o mapa conceitual, ele vem das suas idiosincrasias, da sua estrutura cognitiva, cada um vai construir de uma forma que seja melhor para você compreender o conteúdo. Mas é importante no mapa que a relação entre um conceito e outro, ele seja, por exemplo, aqui, entre a certificação do profissional e a mortalidade neonatal, seja verdadeira. Então, existem formas de se analisar essas proposições a partir ou você faz manualmente ou a partir de programas, né? Esse que eu estou utilizando é o CMAP Tools, ele tem uma forma de se analisar as proposições também, né? Perfeito. Isso. Mas pode fazer do jeito que ele achar que fica mais claro para ele, tá? Podemos continuar? Podemos, ele agradeceu. Tá bom. Bom, aí a estrutura dos mapas conceituais, vocês vão observar aqui que são 3 mapas conceituais que têm 6 conceitos. Só que todos eles têm 6 conceitos e os conceitos são todos iguais. No entanto, o formato de apresentação deles é diferente. Então, o mapa A, o radial, ele informa que a pessoa que mapeou esse conteúdo tem pouco conhecimento sobre o assunto. Depois, em B, ele passa a se tornar linear, em que existe já um encadeamento desses conceitos. E a esquerda, ou embaixo, a letra C, é o mesmo, né, mapa com o mesmo número de conceitos, no entanto, no formato de rede. Esse formato de mapeamento, ele é característica de um especialista, né, de como que ele compreende aquele tema. Então, a estrutura dos mapas informa um pouco do grau de conhecimento que a pessoa tem daquele assunto. E, a partir disso, a gente precisa pensar em aprendizagem superficial e profunda, né? O que é aprendizagem superficial? É aquela que está focada mais na memorização ou numa sequência didática. Normalmente, nesse caso, o foco é a disseminação do conteúdo. E a aprendizagem profunda é aquela envolvida em processos de pesquisa, de iniciação científica, e o foco é a produção do conhecimento. Então,
o mapeamento pode nos direcionar para uma ou para outra. Então, imagine que o professor prepara a aula sob uma forma de uma sequência didática, faz a interação com os alunos e o aluno compreende da maneira dele. Observem que esse aqui é um formato linear e esse aqui é um formato radial, que é um conhecimento mais inicial daquele conteúdo. E aí o professor dá um feedback para o aluno. Se for o feedback focado em que ele tem que seguir uma sequência didática, a proposta aqui acaba sendo a disseminação do conteúdo e a aprendizagem mais superficial. Mas à medida que o aluno entende a aula, reconstrói o conceito, faz a reconstrução conceitual, o mapa dele começa a modificar. E daí o professor dá um novo feedback, tendo como foco a rede de conhecimentos que é do especialista, então ele favorece a aprendizagem profunda, né? Então, esse ciclo aqui é bastante interessante, né? Se acompanha o desenvolvimento do aluno, fazendo o mapeamento, né? Toda vez que você entra no mapa conceitual, você acha alguma coisa para mudar. E às vezes você lê o mapa e descobre que falta um pouco de conhecimento em relação ao tema, outro você vai atrás, procura, e aquele seu mapa vai crescendo. Aí, professor Leonardo, é a hora que você vai falar, não, peraí, qual é a minha pergunta focal desse mapa? Ele está muito grande, né? Então, eu vou dividir em outros mapas, e dependendo do programa que você utiliza, você consegue, se você for fazer online, não, por meio digital, você consegue inserir um dentro do outro sob a forma de links. Então, você vai clicando no link e vai entrando nos mapas subsequentes, tá? Vai explodindo os temas. Agora, como eu utilizo os mapas conceituais, né? Muito na docência, na preparação para a docência. Eu já fiz roteiro de aulas, resumo de artigos científicos, encadeamento de ideias de palestra, para favorecer o raciocínio clínico e para estimular os alunos a fazer um resumo no formato de mapa conceitual. Então, vou compartilhar com vocês algumas dessas experiências. Então, no caso de roteiro de aulas, esse aqui é um roteiro de aula para avaliação do assoalho pélvico. Eu sou fisioterapeuta e trabalho na área de saúde da mulher. Então, eu precisava definir, né, quais os aspectos a avaliar na inspeção e na palpação do assoalho pélvico, que funções motoras, né, o que elas são, como que se avalia. E aí eu construí esse mapa para poder facilitar a aula. É uma sequência didática, né? Vocês estão vendo aí um formato entre conexão entre partes, um pouco radial, um pouco linear, mas para direcionar a aula. Esse aqui é um outro de sistema linfático, da aula de anatomia, então quais seriam os tópicos que eu precisava também abordar com os alunos, e aí eu coloquei algumas imagens também para encadear as ideias e direcionar aí a aula. No caso de resumo de artigos científicos, eu estou compartilhando com vocês aqui no QR Code esse artigo que pode os interessar, qualidade de vida, né, em estudantes da área médica, né, estudantes médicos. Sabe aqueles artigos que às vezes você faz uma leitura, ele tem tanto desfecho, tem tanta variável, tem tanta análise estatística, que você se perde e não consegue ler o resultado? Pois talvez os mapas conceituais ajudem a gente a entender essa dificuldade aí de informações. Então, a leitura do artigo científico pode, sob a forma de mapas, pode ajudar tanto para você construir um projeto de pesquisa, quanto para você, se você é revisor de uma revista, entender o encadeamento das ideias, né, num segundo momento, porque de cara, se você tem uma dificuldade de compreensão, talvez o artigo precise, né, de uma revisão antes de ir para a revisão por pares. E aí esse artigo me trouxe isso aí, talvez vocês se assustem, mas, de novo, é o conteúdo todo do artigo. Então, o que eu fiz aqui? Os objetivos eu coloquei tudo de rosa. Então, debaixo deles eu pensei, bom, que análise estatística, a partir dos desfechos que são em roxo, deve ser feita para poder atingir aquele objetivo. E embaixo, os resultados. Acho que alguém levantou a mão aí, Maraíra. Sim, a Daniela.
Professora Daniela, ela baixou. Pode continuar, Fernanda. Tá. Então, no segundo objetivo, aí já tem mais análises estatísticas com os resultados, no terceiro também, e aí é onde eu falo que o bicho pega, né? Começa a haver uma inter-relação entre os objetivos e as análises estatísticas e os desfechos. Então, né, talvez para poder dar uma clareada, ou nem tanto assim, ou só para reafirmar, às vezes, a dificuldade que você tem de fazer a leitura. Não vale a pena, você precisa aprofundar no tema, tá? Para encadeamento de ideias de palestra. Uma vez, eu participei de na verdade, foi nessa disciplina, eu participei de uma apresentação no final do curso sobre os trabalhos desenvolvidos ao longo do curso, e eu falei sobre mapas conceituais. E aí, é aquele negócio, você tem pouco tempo para apresentar. E então fui eu lá no livro do Chris Anderson, que é o curador das TED Talks, e aí ele fala uma coisa, ele traz muitas informações interessantes, e uma delas ele fala o seguinte, ele traz experiências, né, de outros autores, e aí ele traz uma fala de um presidente norte-americano, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que perguntaram para ele, um repórter, quanto tempo ele demorava para poder fazer um discurso. Aí ele respondeu assim, depende. Né? Depende do quê? Depende do tempo que eu tenho. Porque se eu for fazer um discurso de 10 minutos, eu preciso de 2 semanas para preparar esse material. Se eu vou fazer um discurso de 30 minutos, eu preciso de 1 semana. Mas se eu puder falar livremente, eu posso começar agora. Ou seja, quanto menos tempo a gente tem, mais a gente tem que organizar a nossa fala. Então, nessa minha experiência, eu achei que, já que eu ia falar de mapas conceituais, eu usei mapa conceitual para organizar a palestra. Então, o que eu fiz? Cada grupo de cores seria um slide. E eu tinha que partir de um ponto e dar a volta no tema todinho, vocês vão seguindo a seta aqui, e chegar no ponto inicial, para fechar a palestra. Então, construir a palestra nesse formato me ajudou a organizar as ideias e ver o que cabia e o que não cabia. Raciocínio clínico. É outro formato, né? E aí, como o raciocínio clínico o raciocínio de um especialista, vocês já imaginam que o mapa conceitual vai ser no formato de rede. Então, eu e minhas colegas fisioterapeutas, esse material está no livro de Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, falamos sobre avaliação e diagnóstico de mulheres com disfunções de assoalho pélvico, com o foco no modelo de funcionalidade humana da CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade da OMS. E aí esse aqui, vamos falar de diagnóstico fisioterápico, que fala de estrutura e função do corpo, está em rosinha, a atividade de participação em verde e os fatores de contexto, azul e laranja. E distribuímos isso no formato de mapa conceitual para mostrar a relação entre as incapacidades que a gente identificou aqui. Então, em rosa, estrutura e função, né? Em azul, são os fatores de contexto de uma mulher que tem incontinência urinária mista. Para que serve isso aqui? Para eu falar onde que eu preciso intervir para poder melhorar a funcionalidade dessa mulher. Então, o formato, o uso de mapas conceituais também direciona o raciocínio clínico. E resumo discente. Vejam, em 2020, eu estava ministrando a disciplina de Anatomia 1 para o curso de Fisioterapia, quando a gente teve o advento da pandemia. E aí, nós passamos para as aulas virtuais, e num momento a gente voltaria para as aulas práticas presenciais. Então, né, para poder a gente buscando estratégias para poder favorecer o aprendizado e a retenção do conhecimento por parte do aluno, eu sugeri a eles que fizessem resumos das aulas virtuais, para que eles levassem nas aulas práticas e seguissem, né, ajudassem no sequenciamento didático da aula. Num dado momento, eu sugeri que eles fizessem mapas conceituais e mentais. Então, eu fiz uma aula breve sobre o tema, explicando como é que fazia,
e dei a tarefa para eles. Então, aqui são alguns mapas dos alunos, eles me autorizaram a trazer para vocês. Esse aqui é um mapa mental, não tem conceito, não tem relação entre conceitos explícita, né? Não tem frases de ligação. Esse aqui, ele é ora um mapa mental, ora um mapa conceitual. Esse já tem um pouco mais de palavras de ligação, então ele está mais para mapa conceitual do que mental. Então, o resumo aqui era sobre mapa conceitual, eu pedi para eles fazerem, ou sobre, né, alguma outra estrutura do corpo. Esse aqui é um mapa conceitual misturado com mental também, onde que está em amarelo são os termos de ligação, e alguns ainda fizeram manualmente. Então, esses construíram mapas conceituais. E aí vocês veem, né, um formato de misturado de linear com radial, mas não chegando num formato em rede, né, ainda. E agora estamos em 2022 e eu sou professora da disciplina de Fisioterapia em Saúde da Mulher também, e eu resolvi que eles deveriam fazer um caderno com as anotações para organizar o conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula. E lá no meio tem tarefas individuais, tarefas em grupo, e aí eu brinco com eles, eu falo assim, a tia vai ver o caderno de vocês e vai dar visto. Né? Então, eles me entregaram o caderno, né? Eles sequencialmente vão me entregando ao longo aí da disciplina, e aí, quando eu recebi 38 cadernos, 11 deles, ou seja, quase 30%, um terço, continham um mapa conceitual e o mapa mental. Eu fiquei muito surpresa, porque isso foi... É a mesma turma que era da anatomia. Isso foi natural deles, né? Foi da estrutura cognitiva deles, do que eles já tinham de conhecimento, eles aplicaram aqui. Então, alguns, né, como é um caderno, muitos estão manuscritos, mas na forma de mapas mentais. Esse aí é outro exemplo. Esse. Então, vocês estão vendo, a característica é um mapa mais radial. Esse aqui tem um pouco, talvez, de mais conexão. Então, foram os mapas que esses alunos trouxeram. Aí eu resolvi fazer uma pergunta para eles sobre o uso dos mapas conceituais. Queria saber a experiência deles. Eu fiz esse formuláriozinho aí, se vocês quiserem ver as perguntas, eu trago algumas compartilhando aqui. Então, atualmente, você utiliza essa ferramenta para direcionar seus estudos? Eu obtive 24 respostas, vem 38 alunos, nem todos foram meus alunos da anatomia, então vamos dizer que eu tive a resposta mais de 50%, né? Então, tá representativa aí da turma. E aí, olha só, sim, sempre um disse, sim, a maioria dois, 29% ocasionalmente, e a metade disse não. Mas uma turminha disse sim, mais ou menos compatível com o que eu observei, né? Quando eu perguntei se você utilizaria novamente essa ferramenta para facilitar o aprendizado, 33 disse sim, 20 não, e quase a metade talvez. E eu perguntei depois vantagens e desvantagens. Aqui, categorizando, né, as respostas deles, 21 de 24, ou seja, mais de 80%, né, facilita o aprendizado com informações resumidas do que estudar. Então, eu botei alguns exemplos. A pessoa com toque, que vocês estão vendo, já eu trabalhei no núcleo de avaliação educacional e a Fernanda me ensinou muito direitinho que eu tinha que colocar as alternativas em formato trapezoidal para ficar mais agradável a leitura. Mas aí, por exemplo, facilita o real aprendizado com links em palavras específicas ao invés de decorar textos, mais fácil de linkar ideias, otimização do tempo e planejamento. As desvantagens, né? 7 de 24, ou seja, um terço, diz que despende tempo. Ou seja, eu gasto muito tempo para organizar e montar o mapa, perco tempo fazendo, né, utilizo muito tempo buscando compreender os pontos chaves para traçar o raciocínio, isso aqui vale a pena a leitura. Não consigo gerenciar o tempo para desenvolvimento do mesmo e acho que limita o conteúdo a ser abordado. Ainda, pouca informação cabe no mapa, Leonardo, aí, ó, respondendo a sua pergunta de certa forma, né?
para colocar legendas, eu imagino que você tenha olhado o meu mapa e falado, não, que coisa gigante, né? De fato, a gente deve diminuir a quantidade de informações no mapa, né? Ou depende de qual que é o seu objetivo com aquele mapa. Então, 41% diz, fica um pouco difícil para inserir todo o conteúdo, ou acho que os mapas não são muito bons para o método de ensino, apenas para revisões rápidas. E aí eu pedi, por último, algumas contribuições discentes. Então, desde eu gostei bastante, fiz uso tanto do aplicativo quanto à mão e achei mais prático fazer online. Né? Gostei, acho bom. E um comentário, não foi o único, mas eu trouxe aqui para ilustrar todos, né? Não vejo benefícios para o meu aprendizado, mas acredito que seja uma ferramenta de grande valia para a aquisição de conhecimentos de outros alunos. Então, no final das contas, quais são as minhas considerações em relação a essa experiência? Primeiro, foi inesperado para mim ver que esses alunos retiveram, utilizaram, de certa forma, aquilo que foi plantado no primeiro ano, lá no terceiro ano, né, a sementinha germinou. Então, é interessante porque pode ser uma ferramenta útil para o aprendizado do aluno. Por quê? O segundo ponto, a gente tem que considerar as idiosincrasias dos alunos também, porque a forma com que você retém o conhecimento, o que você capta o conhecimento é diferente. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos e outros são mais sinestésicos. E outros são tudo isso junto. Então, o mapa conceitual ele pode ser útil para alguns mais do que para outros. De qualquer forma, é uma ferramenta útil. Talvez ele não se aplique a todos os conteúdos, né? Não se aplique em todos os momentos, porque realmente ele demanda tempo para você utilizá-lo, mas o demandar tempo faz você se debruçar sobre aquele conteúdo, e aí você aprende. Então, por isso que, às vezes, em atividades de pesquisa e iniciação científica, em que você vai reproduzir o conhecimento, seja mais aplicável, não é que não é aplicável, né, na disseminação do conhecimento, mas que seja mais utilizado, seja mais acolhido dentro do trabalho, porque te, entre aspas, força a se dedicar mais àquele conteúdo. E aí, que recomendações seriam aquelas para o uso de mapa conceitual em sala de aula? Dado daquele material do Correia, do utilizar mapas conceituais no ensino superior. Primeiro, quando nós fizermos isso, nós temos que definir o objetivo educacional com o mapa conceitual. Então, no meu caso, eu queria que eles fizessem um resumo para eles trazerem aquela sequência didática e organizarem, né, o conteúdo quando voltássemos para a sala de aula presencial, prática. Aí a gente elabora um mapa conceitual conforme o objetivo proposto ao aluno. Nós temos que treinar os alunos. E antes disso, a gente tem que se treinar para compreender, entender como que funciona a ferramenta. Nós temos que descrever claramente a demanda da atividade. Então, por exemplo, limitar o número de conceitos. Eu quero 10 conceitos, que vocês acrescentem o 11º conceito, que é obrigatório. Então, você coloca um específico lá e ele precisa usar no mapa. Pergunta? Não, Fernanda, só estou enviando a lista de presença. Fique à vontade. Então tá. Definir a pergunta focal é importante para delimitar o mapa. Delimitar o tempo de execução da tarefa, né, se for em sala de aula. E definir se ele vai ter possibilidade ou não de consultar materiais instrucionais. E por último, penúltimo, usar sistematicamente os mapas conceituais para mapear o processo ensino-aprendizagem, que aí a gente consegue ver desde o formato radial até o formato linear e o encadeamento de ideias lá, né, no formato em rede, que é o raciocínio do especialista. E importante, necessário e útil combinar os mapas conceituais com outras metodologias ativas.
E aí agora eu trago algumas sugestões para vocês de leitura, né, links úteis. Então, esse artigo é o ensino-aprendizagem da anatomia humana, né, avaliação do desempenho de alunos após a utilização de mapas conceituais como estratégia pedagógica. Foi desenvolvido lá na UFMG, no curso de fisioterapia. Então, eles apresentaram a experiência deles usando o mapa conceitual para favorecer o aprendizado dos alunos. Né, no momento, eles tiveram uma dificuldade com mapas, mas a disciplina tinha monitores, então eles conseguiram ensinar para os alunos e depois recuperar aquilo e depois você vê o resultado que os alunos conseguiram aprender mais, tá? Esse outro artigo é sobre o raciocínio clínico, né, incentivando o raciocínio clínico em fisioterapia, comparando o efeito de mapas conceituais, estudo por mapas conceituais, em estudantes, vamos dizer, novatos e os avançados. Então, foi uma experiência bem interessante nesse material. Ele traz os conceitos sem as palavras de ligação e os alunos tinham que fazer as conexões entre os conceitos. Muito interessante, eu já disponibilizei isso também para a Maraíra, e ela possivelmente vai colocar lá no NDD, lá no AFA do NDD. Esse material aqui, para quem quer ir na raiz, do Joseph Novak, é um artigo, a teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. É um outro material também interessante aí para poder trazer a parte de quem fez o mapa. Fernanda, pelo Going. Ela é gratuita, totalmente gratuita. Oi. Estava dando uma interferência, mas acho que agora já voltou. Pode continuar. Será que é o som aqui? Não, o Será sinal que é o barulho baixo. aqui? Não é por barulho, é pelo sinal. Pode continuar. Então, eu te aviso. Bom, vamos ver. Então tá. Então aí a ferramenta, ela é gratuita, vocês têm vários vídeos na internet que ensinam a utilizá-la. Num primeiro momento você tem um pouco de dificuldade, porque você vai com seu mapa mental de como que usa o Word, como é que usa PowerPoint, Excel e etc., que é o que mais normalmente a gente utiliza, mas depois ela fica bem amigável, tá? Eu trouxe aqui o link do livro do Novak Going também, Aprender a Aprender, que é onde eles descrevem lá o início da proposta deles para a construção dos mapas conceituais. Quem quiser aprofundar no assunto, esse é um bom caminho aí. Como fazer bons mapas conceituais é um artigo do Paulo Correia. Bem prático, gente, ele é muito didático, assim, muito bacana mesmo. Estou passando devagarinho, porque às vezes vocês querem escanear o QR Code. Agora, se você quer ir para a prática e tal, aí, ó, o curso de mapas conceituais da USP é ministrado pelo professor Paulo Correia. Ele não estou fazendo propaganda não, gente, mas eu acho que foi tão útil para mim. Você recebe convite para participar, e ele é totalmente online, aulas gravadas, muito didático, muito organizado, assim, eu acho que vale a pena demais, tá? Você recebe o certificado também. São, acho que 4 ou 5 semanas. Cada semana eles vão liberando um conteúdo. Na verdade, assim, à medida que você vai cumprindo as tarefas, você vai avançando no curso. Super execuível. Esse local aqui, esse link, ele é de um conjunto de pesquisas e experiências educacionais com mapas conceituais. Seriam os anais da conferência de 2018 de mapas conceituais. E aí, né, se você tem interesse, esse ano vai ser em
setembro, em Malta. Se vocês quiserem conhecer o mar Mediterrâneo, vai ter lá uma conferência, e o Call for Papers está aberto agora até o mês de maio. Agora, se você não pode ir para o mar Mediterrâneo, você participa do grupo de pesquisa sobre mapas conceituais que o professor Paulo Corrêa coordena para aqueles alunos que passaram pelo curso dele, né? Então, esse aí é o acesso ao grupo. Vocês têm acesso a visualizar o material, mas não interagir. Por fim, né, eu compartilho com vocês aqui uma frase do filósofo Gaston Bachelard. Para ensinarmos um aluno a inventar, precisamos mostrar-lhe que ele já possui a capacidade de descobrir, né? Então, os mapas conceituais podem ser uma estratégia para mostrar para os alunos que eles são capazes de descobrir. Esses são os meus contatos, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Vou parar o compartilhamento. Oi. Querida, muito obrigada. Você desbravou um tema que, como o Matheus falou, foi excelente, e ele tem a experiência, o Matheus, nosso querido do NAVE, sobre uma aluna do segundo período na medicina que cria um mapa conceitual em cada aula de histologia e encaminhou para ele alguns deles. E tanto que isso é útil, e útil para a gente como professor também receber esse feedback, né? Receber essa consolidação do conhecimento. Eu me formei numa faculdade com PBL, então eu tive muita afinidade com mapas conceituais. E hoje, até hoje, estudando educação, geriatria, clínica médica, lendo, eu confesso que eu estou lendo até a Bíblia, eu estou fazendo links de mapas com mapas conceituais. Me traz um conforto para saber que ali eu estou atuando e aproveitando de uma forma o que eu estou lendo e solidificando meu conhecimento, na verdade. Uhum. E eu acho que você trouxe essa facilidade para a gente, descortinou essa ideia para a gente, para usarmos nas nossas disciplinas, usarmos nos nossos cursos dentro da nossa instituição. Muito bom, assim, como o Carlos Vinícius falou, Fernanda querida, você brilha, parabéns. Ângela também, te elogiando como excelente. Foi muito. A professora Paula Garcia também. Então, foi muito. Eu acho que trouxe para a gente essas referências para a gente entender mais, mas você plantou aquela sementinha para a gente utilizar mais os mapas conceituais, mentais, na nossa diversidade de forma de ensinar e aprender junto. Muito obrigada. Oh, imagina, para mim é um prazer muito grande, porque é o seguinte, é realmente isso. Primeiro, a gente tem que desbravar, não tem jeito, né? A gente vai aprender fazendo, só tem um jeito, não tem outro, né? E a outra coisa é que talvez não caiba para todo conteúdo, não caiba para todo momento da sua vida, mas Acho que travou. Eu tô parado ou não? A gente te ouviu até que não caiba para todo o conteúdo. Ah, tá. Não caiba para todo conteúdo, mas e ele te dá, às vezes, e nem para todas as pessoas, porque cada um tem um formato diferente de raciocinar. Então, as idiosincrasias aí estão. Tem gente que vai gostar muito, tem gente que vai falar, Deus me livre, não quero esse negócio, não. Mas, assim, para mim, que eu preciso de uma certa ordem mental, ele me favorece, porque eu falo, gente, isso liga com isso, com aquilo, isso me dá conforto mental. Eu gostei da seu resumo. É um conforto mental, ver ali o que você solidificar mesmo. E eu ainda gosto de escrever, Fernando. Eu não gosto do digital, mas que é uma ferramenta muito útil, fica salva no computador. Mas eu ainda vejo que com a escrita dos mapas mentais e o uso de cores, como o professor diz, traz para a gente uma lembrança de memória, de visão muito boa, assim, adorei. Acho que era muito importante a sua presença conosco para trazer
trazer essa novidade e diminuir essa distância do professor com o mapa mental e mapas conceituais. Muita gente te elogiando, muita gente te agradecendo. E o Matheus... Gente, prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. E o Matheus falando do CEMAP Cloud, né? Cloud, que é o online e permite compartilhamento com os outros colaboradores em tempo real, né, Matheus? Isso. Como se fosse um drive. Exato. E aí as outras pessoas podem editar. Isso mesmo, Matheus. Bacana. É um acréscimo muito grande. E o Matheus também, logo quando você começou a apresentar, ele escreveu: Fernanda, muito legal você fazer a apresentação da capacitação na forma de mapa conceitual. Então, é uma forma também de envolvimento do professor para assistir como aluno aqui, saber que tem essa alternativa para facilitar o nosso legado. Aí fica fácil, que você vai vendo, né, o encadeamento das ideias, dos conceitos, né? É isso aí, a ideia era essa mesmo. Muito obrigada, Fernanda. Tenho 2 avisos. Muito obrigada mais uma vez em nome do NDD, em nome do professor George, estar aqui na manhã com vocês. Professores, por terem participado. Nós deixamos gravado, como a Fernanda disse, na apresentação, para ficar no nossa pasta no AVA, no nosso ambiente virtual do NDD. Nós vamos colocar também as referências enviadas pela professora Fernanda para trazer essa afinidade dos professores que tiveram afinidade, aumentar esse vínculo com os mapas mentais, conceituais no geral. E eu tenho 2 avisos importantes. Um é que o controle acadêmico nos pediu para avisá-los que tem pendências de lançamento de frequências no sistema e que devem ser atualizadas o quanto antes. O ideal é que as presenças, professores, sejam lançadas no dia da aula, no momento da aula, ou até em 24 horas, porque às vezes deu algum sinal, algum problema ali naquele momento para o professor. Mas as pendências que estão das presenças anteriores devem ser retificadas, atualizadas ainda nesse final de semana, para a gente não começar o mês de maio com nenhuma pendência de nota, nem de pendência de presença no sistema, para a gente ter um fluxo e um funcionamento melhor no controle acadêmico. O segundo aviso é que a gente tem ainda mais 2 encontros aqui pelo NDD, no dia 28, no último dia do mês de maio, 28/5, vamos falar de ensino híbrido, o melhor dos 2 mundos, com o professor Willy Cardoso, do Carta Consulta, uma parceira das Ciências Médicas. E no dia 11/6, um pré-dia dos namorados, nós temos o que o professor deve saber sobre o cuidado com a voz, com a presidente da Sociedade Mineira de Fonoaudiologia, a professora Isabela Bicalho. Eu agradeço muito a presença de todos, em nome do NDD, da faculdade, em meu nome. Desejo um ótimo último dia do mês de abril e que no mês de maio estejamos mais animados, mais felizes, mais alegres e cheios de saúde. Um beijo, até mais. Mais uma vez, obrigada, Fernanda, e tenha um ótimo sábado. Obrigada, um abraço.